O que é o que é? Que parece que é um, mas são dois. Terminal de ônibus. Tanto é que vai ser interessante, eu espero que agora, quando inaugurar, as pessoas percebam que vai ter dois nomes. Tem o terminal, os vereadores deram homenagem ao meu pai, Terminal Municipal José Ribeiro Silva. Agora, quando inaugurar o outro, vai ter outro nome. O cara vai falar, por que tem dois nomes? O mesmo terminal. Mas não é porque não é um terminal, são dois. E muita gente me critica, mas não acabou o terminal. Olha lá, o terminal não acabou. Tem uma placa lá maior do que essa casa, dizendo que é do governo do estado, que a verba é federal, mas quem é que lê a placa? Então, o momento da pré-campanha, o momento da campanha, é o momento de debater a cidade, de refletir sobre a cidade que nós queremos, que Carapicuíba que nós queremos no futuro. Será que a área social não vale nada? Acabaram com o centro de referência e enfrentamento à violência contra a mulher, o CREVIM, que tinha na nossa gestão. Afinal de contas, para que manter isso aí? Sabe para que eles não querem manter? 80, 100 mulheres que eram atendidas por mês. Quantos votos dá isso aí? Eles pensam assim. Acabar com a escola de música Tim Maia. Para que filho de pobre quer aprender a tocar violino? Tocar piano? Para que gastar dinheiro com isso aí? Fecha. Acaba. Para que pobre tem que sonhar com essas coisas? Quantos jovens nossos não estão na Alemanha, não estão na Itália, não vieram grandes músicos passaram pela escola de Tim Maia? Mas para quê? Aí o que sobra para a nossa juventude? Que tem um sonho de tocar um instrumento. Sabe o quê? Ou ir para a Congregação Cristã do Brasil ou ir para a Assembleia, graças a Deus. Porque vai para a orquestra da igreja. Porque não tem outro lugar para tocar. Quer tocar um oboé? Quer tocar um piano, quer tocar um saxofone, onde que ele vai aprender? O filho do pobre. Onde que ele vai conseguir ter acesso ao equipamento? É na escola de música Tim Maia. Tem gente que acha que isso é bobagem. Você fecha, recapeia algumas ruas para poder ganhar voto. O centro de atendimento hemodiálise, você fecha, porque quantos pacientes são atendidos na hemodiálise? Agora, a família que passou por isso sabe do que eu estou falando. Quando você precisar da sua família ser atendida, aí você vai ver do que eu estou falando. A mulher, quando ela tiver que correr para ser socorrida, que apanha todo dia do Maria, aí ela sabe o que eu estou falando. Então, a área social é uma área muito importante. Que um governo é para defender o quê? Os mais fracos, os que precisam de apoio. Sabe? Não é só pensar no voto. Bom governante não é aquele que ganha eleição sempre. Bom governante ganha, bom governante perde. Porque costumo falar que tem dois tipos de político. O populista, que pensa na próxima eleição e só faz as coisas pensando na eleição, e o estadista, que é o que pensa na próxima geração. Muitas vezes você perde agora, ganha depois, muitas vezes não é compreendido, mas você faz aquilo que você acredita, aquilo que você tem convicção de que é o melhor para a sua cidade, para o seu país, para a sua nação e para o planeta. Agora tem muita gente que não, é só o olho no cronômetro, é o olho no Ibope, para ver o que dá Ibope, o que não dá Ibope. E muitas vezes a população precisa desse processo de debate, de discussão que não existe. Na cidade, não existe. Esse debate não existe na cidade. É difícil fazer o debate. O campo da rede social é um campo minado. Cada um segue quem ele acredita, quem ele gosta. O ódio tomou conta. Então, como que eles fazem para interditar o debate? É calúnia, é fake, é mentira, é ataque. Não existe um debate franco e verdadeiro sobre o problema da cidade. Eu nunca me recusei a uma entrevista, nunca convidei uma entrevista, como vocês são testemunhas hoje, e nunca me recusei em qualquer debate, sendo prefeito ou não sendo prefeito. Agora, como que os outros fazem? Você fazer coletiva é a possibilidade dos jornalistas todos fazerem pergunta. Se os jornalistas que vão numa coletiva ou numa live não têm direito de perguntar e o povo não tem que perguntar, aí é discurso político. É diferente, você vai lá, junta todo mundo para a plateia para fazer propaganda. O democrata, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, ama a incerteza e será democrata. A coisa que eu mais gosto é aquela pergunta queima-roupa, aquela pergunta que a pessoa sabe, fala, que se comenta no boteco, mas ninguém tem coragem de falar. Porque todos os meus atos, se eu não pudesse explicar, eu não tinha feito. Então é disso que se trata. Então democracia é isso, é amar a incerteza. A incerteza da pergunta não pode ser igual um presidente que fala que dá uma porrada na boca de um jornalista que pergunta um negócio. Olha que mundo que nós estamos. E tem gente que acha bonito. O jornalista está lá trabalhando e fala, presidente, e os 89 mil que colocaram na conta da sua mulher? O cara tem que responder. Por que ele não pode responder isso? Porque a mulher dele é uma figura pública. Ela está num cargo público hoje. Ela exerce uma função social no governo. Se ela estivesse lá na sua vida privada, mas não é o caso. Uma coisa que é importante é o seguinte, olha, eu costumo muitas vezes nem falar disso, porque eu sei que é minha obrigação. Então eu não estou falando assim, eu quero ganhar voto por causa disso. Não. Eu fui o primeiro prefeito da história, cara, porque eu paguei o salário em dia. Isso é importante porque você assume com 6 meses de salário dos médicos atrasados, 3 a 4 meses dos funcionários, mais 5 meses de cesta básica,
O tanto de coisa que deixou de fazer, que eu deixei de fazer na minha gestão para cobrir o rombo do passado. Porque na medida que eu tive que pagar, uma folha de pagamento, Carapicuíba costuma ser mais ou menos metade de tudo que a cidade arrecada. Metade. Então, quanto de coisa que eu podia ter feito? Naquela época a folha de pagamento era uns 100 milhões de reais. A folha de pagamento. Então você imagina quanto de posto de saúde, quanto de creche, quanto de tudo que eu deixei de fazer porque eu tive que pagar esses rombos. Rescisão trabalhista, eu tive que pagar 20 milhões de rescisão trabalhista antiga que não tinha sido pago. Eu tive que pagar 24 milhões de dívida da Eletropaulo, eu pagava uma prestação de 413 mil reais, que a última parcela foi no dezembro de 2016. Quando o atual prefeito assumiu, não tinha um tostão de dívida da Eletropaulo. Eu duvido ele falar para mim que devia um tostão de iluminação. O parcelamento que nós fizemos, que o governo anterior tinha ficado 8 anos sem pagar a Eletropaulo. 8 anos sem pagar a Eletropaulo. Aí nós assumimos, parcelamos em 72 meses, mais de 20 milhões de reais. Pagamos tudo. Se hoje está podendo fazer muitas coisas, é que nós pagamos toda essa dívida. Então, é esse alicerce. Então nós pegamos, está tudo podre, e falamos assim, vamos derrubar a casa, começar a fazer de novo. A cidade não tinha um almoxerifado. O centro administrativo da cidade, eu pagava 45 mil naquele prédio de 4 mil metros quadrados, porque antes, onde que era? Na rua de baixo, aqui, ó. Na Guilherme Tosi. As pessoas esquecem hoje. Agora tem coisa que é assim, né? É que a gente começa a puxar, surge tanta coisa na cabeça. Alguém tinha que perguntar o seguinte, onde que era a sede da prefeitura antigamente? Sabe onde que era a sede da prefeitura? Sabe onde hoje é o McDonald's na Inocência, na Mário Covas? Era lá. Era próprio. Era sede própria. Quem vendeu? Fica no ar a pergunta. Quem foi que vendeu? Você já viu falar de uma cidade que vende a sede da prefeitura e vai para o aluguel? Carapicuíba. Aí eu assumo e falo, mas o Sérgio estava num lugar de 800 metros, eu levo para um lugar de 4.200 metros, pagando praticamente o mesmo aluguel, e eu que sou o vilão? Mas quem foi que vendeu a sede da prefeitura? Por que venderam? Eu não fui. Quem foi que vendeu? Pergunta de R$1 milhão. Quem foi que vendeu? Quem foram os vereadores que aprovaram? Quem foi o prefeito que mandou o projeto para a Câmara? Que era a sede da prefeitura. Os mais antigos lembram. Eram os dois lados. Eram a finanças do outro lado da rua e onde hoje, depois virou Banco do Brasil, Caixa Econômica ali no calçadão, tudo ali era a sede da prefeitura. Quando nós saímos daqui, nós deixamos dinheiro em caixa para terminar as 12 creches do município de Carapicuíba. Várias ruas estão sendo recapeadas hoje. Dou só um exemplo. A Felisberg Pereira, lá no Capriote. Foi a emenda do Valmir Pracidelli que aprovou em setembro, deputado federal que era de Osasco, setembro de 2016. Meu mandato acabou em dezembro. Falava, mas por que você não fez o asfalto? Mas a verba chegou em setembro de 2016. Ficou no caixa para fazer. Demorou 4 anos para fazer e fez agora. A estrada do Gabiroba, emenda do Valmir Pracidelli, que foi assinado os contratos na minha gestão. E não tem problema, ele tinha que ter feito. Por que não fez antes? As creches, tem um caso aqui em Carapicuíba que eu não me conformo. Tem uma creche na rua Sérgio Cardoso. Linda, maravilhosa, no Santa Teresa. Está pronta faz 2 anos, já tem que pintar de novo. Por que não inaugurou? Está pronta. Então são questões. Então, o que nós fizemos? Derrubamos a casa, contratamos engenheiro concursado, contador, que a cidade não tinha. Quando eu assumi tinha 8 mil funcionários em Carapicuíba. Quando eu saí tinha 6 mil. Nós diminuímos 2 mil funcionários na prefeitura de Carapicuíba. 2 mil. E aumentamos o serviço, porque não tinha guarda municipal. Eu criei a guarda municipal. Só que eu fiz uma pesquisa, gente, vocês não têm ideia. A população não lembra que eu criei a guarda. Você pergunta assim, quem foi o prefeito que criou a guarda? Só 30% fala o Sérgio Ribeiro, o resto não sabe. Eu criei a guarda municipal. Não existia a guarda municipal. A mesma coisa, mas a guarda municipal tem em todo lugar. Mas a guarda municipal, a primeira guarda municipal do Brasil foi no Pernambuco, a segunda no Rio Grande do Sul. Sabe quantos anos tem? 100 anos. Aí o cara fala assim, puxa, a guarda municipal nós criamos aqui em 2009. Carapicuíba foi criada em 64. Então, quando eu criei a guarda municipal, ficou 44 anos Carapicuíba sem guarda municipal. A de Cotia tem 40 anos, a guarda municipal de Cotia. Aí nós criamos a guarda municipal. Qual era o argumento? Carapicuíba não tem dinheiro para criar a guarda municipal. E como que nós criamos? Quando nós demos uniforme escolar, kit escolar para as crianças e transporte escolar, falavam assim, Carapicuíba não tem dinheiro, você é louco. Vereadores do PSDB da época falavam assim para mim, Sérgio, vocês vão dar uniforme no primeiro ano aqui? Não dê, porque no segundo você não vai ter dinheiro, nós demos 8 anos. O atual governo no primeiro ano não deu. Tentou passar a batida, aí o povo chiou pra caramba, e no segundo voltaram a dar de novo. Porque no primeiro ano não deu. O povo esquece, no primeiro ano não foi dado o uniforme pro povo.
para as crianças. Aí nós demos uniforme. E sabe por que era questão de honra para mim o uniforme? Porque eu, aqui na Vila Gustavo Corrêa, onde eu moro, a coisa mais triste na minha vida no dia de frio era de chinela havaiana e ver os outros garotos com tênis. E uma vez eu perguntei para um garoto, por que você tem tênis e eu não tenho? Ele respondeu assim, porque meu pai trabalha. Eu cheguei em casa e perguntei, mãe, se o pai trabalha, por que ele não consegue comprar um tênis para mim? Então, quando você dá um uniforme, não é um benefício, é uma questão de autoestima da criança. É você colocar a ideia que, pelo menos na escola, todos são iguais. Ninguém é a última bolacha do pacote, ninguém é o rei da cocada, você entendeu? É o mínimo que você pode dar, a ideia de igualdade. Então, o uniforme ele tem um aspecto psicológico que é muito maior do que a questão financeira de economizar roupa. Ela mexe com a autoestima da criança, a capacidade de aprendizado, a crença de que as pessoas são iguais. Então o uniforme ele tem todo esse conjunto. Quando dá uma alimentação escolar, pega o que era alimentação escolar antes de ser prefeito e depois a merenda. Fruta fresca, carne. Quem é que sabe que tem carne, tem frango, patinho em cubo, uva sem semente? Era isso que nós dávamos na nossa merenda escolar. Entendeu? Então tudo isso provou que era possível. Que as pessoas não imaginavam isso. Imaginavam que Carapicuíba não era possível ter isso. E aí foi tendo. E aí as pessoas passaram a reivindicar mais. Mas é bom que as pessoas tenham aprendido a reivindicar mais, a cobrar mais. E cobraram de mim também. Ótimo, faz parte da democracia. Querer mais. As pessoas querem mais. E assim, porque as pessoas tinham a autoestima destruída. Quando eu assumi, 30% de orgulho de morar em Carapicuíba. Quando eu saí já estava em mais de 60%. Hoje eu não sei quanto que está. Mas as pessoas estavam recuperando a autoestima. Sabe, acreditar que a cidade podia ter uma saída. Sabe? Tem áreas falhas na nossa gestão? Tem. Nós precisamos investir mais na área da saúde, mas não pode baixar de 30 para 20, nós temos que aumentar. Nós temos que investir mais dinheiro. Saúde, 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 que é o principal problema, principalmente colocado por conta da questão da pandemia. Nós vamos ter que pensar uma nova cidade, novos desafios, novos projetos. Por exemplo, o próximo governo vai ter que ajudar o povo a resolver o problema da internet. Você vai falar, mas a internet é responsabilidade da prefeitura, mas água também não é, da Sabesp. E os prefeitos não cobram a Sabesp para poder ligar água nas casas? A questão da energia elétrica também não é da prefeitura, tem uma concessionária, mas não cobra. Então hoje um bem vital, assim como a água e a energia elétrica, é internet de qualidade que não congele, que não pare, que não seja caro. Isso tem que ter na casa das pessoas, para aprender, para poder ter igualdade, para poder ter justiça social. Então o prefeito tem que entrar de cabeça nesse negócio, não pode mais falar assim, isso é um problema das operadoras, tem que ir para cima da Anatel, tem que juntar as concessionárias, tem que criar consórcio cooperativo entre as pequenas empresas que atuam no município, para criar escala, para poder diminuir custo, para oferecer internet mais barata para o povo, de qualidade. Todas essas questões. Então, a pandemia ela abre uma nova perspectiva de cidade, novos desafios, uma cidade pós-pandemia. Aquilo que alguns têm chamado, eu não gosto desse nome, do tal do novo normal. Porque muita gente nunca viveu normal na periferia. Então fala assim, o novo normal, vamos construir o novo normal. O novo normal é para a classe média, porque o pobre nunca teve nenhum normal. Como você vai construir um novo normal? Se o cara nunca teve o normal, a vida dele sempre foi anormal. Nunca teve acesso a nada. Então nós precisamos construir acesso das pessoas. Então muita coisa foi feita baseado num planejamento e uma cidade que era Carapicuíba em 8 anos você não muda. Você, para poder mudar uma cidade de Carapicuíba, é um trabalho de muitas gestões. Eu poderia, já fui prefeito 2 vezes, a idade eu não tenho mais de ser prefeito, que eu já fui. O sonho pessoal da minha vida, agora, quando eu vejo a área social sendo destruída na cidade sem que ninguém fale nada, aí você é obrigado a se colocar como pré-candidato, não tem jeito. Porque as questões que eu falei aqui, você pode entrevistar todos os candidatos. Se alguém falar assim, Sérgio, olha, tudo que você falou lá, tudo que você se preocupou, tudo que você colocou na minha entrevista naquele dia, os outros candidatos colocaram. Então você me mostra a imagem, aí eu pego meu boné, vou para casa e falo, beleza, já tem outra pessoa que está preocupada com as coisas que eu estou preocupado. Como eu converso com todos eles, que também são candidatos a prefeitos e prefeitas, eu me senti na obrigação de colocar. Não é por uma vaidade pessoal. É porque eu fico assim, o que eles estão pensando? Qual é o projeto de cidade? O que querem fazer com Carapicuíba? Quais são as ideias? Entendeu? Porque eu falei, para mim uma gestão não pode ser campo de grama sintética, laminação de LED e recapo de asfalto. Tudo isso é importante. Tem que ser feito. Ninguém está tirando o mérito de fazer isso. Parabéns se foi feito. Mas e o restante? Como que é? Quantos atendimentos de saúde tem? Não adianta você ter um centro de fisioterapia bonito, mas eu pergunto, quantas pessoas estão atendendo agora, quantas atendiam antes? Eu dizia que Carapicuíba não tinha dinheiro para abrir a UPA. Meteram o pau em mim um tempão. Ganharam a eleição, abriram a UPA, não. Pegaram o CEM, o Centro de Especialidade Médica, que é lá na Sul-Americana, e transferiram para Santa Teresa.
Pegaram o serviço que estava aqui e colocaram lá. Cadê a UPA? UPA atende 24 horas, atende sábado, domingo, atende emergência, a policlínica e Carapicuíba não atende nada disso. Vai lá sábado, domingo para ser atendido. Vai lá à noite para ser atendido. Não atende. Lá são as especialidades médicas que tinha lá. Não ganharam eleição prometendo que abria a UPA? Por que não abriram? Aí, Sérgio, por que você não abriu a UPA? Ué, governo federal, governo do estado e o município tinham um acordo. Cada um ia dar 30 e poucos % para pagar a UPA. O funcionamento custa quase 2 milhões por mês. Dá 24 milhões de reais. O governo do estado caiu fora. O governo federal pagou, vamos pagar só 25%. Ué, fomos enganados. Tanto é que 550 UPA no Brasil ou não inaugurou ou não terminou. Por quê? Porque o que tinha sido pactuado não foi cumprido. Quantas vezes a gente tem oportunidade de falar isso? Não tem. O cara fala, não abriu, mas tá bom. E por que o governo atual assumiu e não abriu a UPA? Porque confirma o que eu falava, não tinha dinheiro para abrir a UPA. Você pega o caso do SAMU, por exemplo. SAMU. Os outros estados, o estado dá 1/3, o município dá mais ou menos 1/3, o governo federal dá 1/3. O estado de São Paulo não dá um tostão no SAMU. Quem paga o SAMU é a prefeitura e o governo federal. Porque o estado de São Paulo fala que ele já tem o bombeiro que faz atendimento de emergência, não precisa do SAMU. Pouca gente sabe disso. Os outros, a maioria dos estados brasileiros, eles dão uma parte para financiar o SAMU. Só que aqui no estado de São Paulo não dá um tostão. O estado mais rico do Brasil não dá um tostão. Aí o que aconteceu? Falaram, vou inaugurar a UPA, ganharam a eleição, não inauguraram a UPA, pegaram um serviço que estava aqui, aliás, se especializaram nisso, né? No centro de Carapicuíba tinha o CATIC, Centro da Terceira Idade. Fecharam do centro, aí abriram no Ariston, aí faz a inauguração. Inauguramos o CATIC do Ariston da INAC, beleza. Mas e o do centro que fechou? Inauguramos um posto de saúde no parque, mas e o da rua Albino de Moraes que fecharam? Inauguramos o... Então o que fizeram? No Flórida agora, inauguramos no Angélico o posto de saúde, mas o do Flórida que fechou? Você faz assim, você fecha um aqui e transfere e abre lá. Aí você mostra a inauguração. Quem não conhece os bairros de Carapicuíba, porque você concorda comigo, quem está me assistindo, pense e reflete. Quantas vezes uma pessoa que nasce e cresce na Vila Helena vai pôr o pé na Vila Gustavo Corrêa em Carapicuíba? E quantas vezes alguém da Vila Gustavo vai pôr o pé lá no Angélica? Só se tiver um parente, um amigo, não tem motivo para ele ir para lá. Porque a cidade é assim, quem mora na Coab pega coisa e vai direto para Osasco. Tem gente que mora na Coab há anos e nunca vem no centro de Carapicuíba. Porque ele faz tudo para Osasco, para São Paulo, já pega o ônibus, Pinheiros, Osasco. Ele não vem para cá. Muita gente da Coab nunca pôs o pé no shopping da Vila Dirce, ele vai para o Shopping União. Ele já vai direto para lá. Então, jogam com isso, entendeu? Então você fecha serviços num lugar, a fisioterapia. Tinha fisioterapia em todas as UBS do município. Tirou de todas as UBS e levou para lá. Ah, nós estamos fazendo a testagem em massa no pessoa acima de 60 anos no Parque dos Paturi. Gente, é completamente contra a lógica, contra a racionalidade. Você não tem os postos de saúde? O posto de saúde não tem na Vila Helena? Não tem no Santa Teresa? Não tem no centro? Não tem na Vila Crete? Não tem na Vila Menck? Você quer fazer testagem em massa do povo? O que você faz? No bairro. Pega, tem as enfermeiras, todo mundo e testa. Por que você pega e leva todo mundo da cidade para poder fazer dentro do Parque Paturi, para poder mostrar que cercou metade do parque? Porque é outra coisa interessante, o Parque Paturi cercaram metade e ninguém debateu. Você viu alguém debater que cercaram metade do parque? Sabe por quê? Porque ninguém conhece a planta do parque. Cadê a planta do parque? Onde que é o parque? O parque é aqui, aqui, aqui. O campo ficou de fora da cerca. Por quê? O dinheiro não veio, o projeto foi feito errado. Por que o campo de futebol do lado de lá, que faz parte do parque, tem uma lei que na época do FOD foi criada, área de interesse paisagístico, criando o Parque dos Paturi. Por que cercaram só metade do parque? Uma pergunta que eu queria fazer. Entendeu? Se eu não coloco minha pré-candidatura, ninguém pergunta isso. Porque eu nunca vi imprensa, Facebook, internet, eu não olho muito Facebook, mas enfim. Por aí, eu nunca vi ninguém comentar que foi cercado só metade do parque. Aí vão falar, mas por que cercou agora? Mas na minha gestão, na gestão do Haddad de São Paulo, lamentavelmente demorou. No último mês do meu mandato, que passou o Parque dos Paturi para a Prefeitura. Porque o Parque dos Paturi era da Prefeitura de São Paulo. Quem é que sabe disso? O Parque Paturi é da Prefeitura de São Paulo. Não é da Prefeitura de Carapicuíba. A Prefeitura fazia uma manutençãozinha lá, ia levando, empurrando com a barriga. Mas não era de Carapicuíba. Escritura, documento foi passado em dezembro, entendeu? É uma coisa que pouca gente também debate. Então, este momento, aí, antes que alguém pergunte, fala assim, por que você colocou como pré-candidato? Por que você é pré-candidato? Justamente por isso, porque se eu não falo essas coisas, quem é que vai falar? Se eu não vou debater essas coisas, passa tudo batido. Aí o eleitor vai poder fazer a sua escolha. Quem ele vai votar, aí é um direito do eleitor, a democracia é isso. Mas você tem que ter esse debate, apresentar essas coisas
e para a pessoa fazer a reflexão para formar a opinião dela. Então, olha, o que tem de aspecto para ser debatido nessa cidade, que eu acho que ele passa meio que batido, alguns por má fé, outros por falta de conhecimento, entendeu? Então precisa ser feito um debate que não está sendo feito para o eleitor poder formar o seu voto. A primeira coisa que eu faria diferente da gestão atual é retomar e não ter fechado tudo que foi fechado, o serviço na cidade. Então você pega o PAB, que é o atendimento domiciliar de famílias, o PAD, não tem mais. Os agentes comunitários de saúde, tinha 192, hoje não tem 30 agentes comunitários de saúde. Todas essas coisas que eu fui falando aqui ao longo da entrevista que foram fechadas, mas só para recapitular algumas. Ó, um exemplo. Quando eu criei a Guarda Municipal, eram poucos homens. O atual prefeito me criticava que só tinha 100 guardas municipais. Hoje tem 89. Só que quando eu criei a Guarda em 2009, a população de Carapicuíba era bem menor. Hoje nós já estamos em 2020. Já são 11 anos depois. O que tinha que ter? No mínimo, para não ter nada, 150, 200 guardas. Hoje tem 89. Você está entendendo? Então, o como seria? Seria tudo aquilo que fechado tinha que estar funcionando e tinha que ter ampliado. Então, o cursinho pré-vestibular tinha 1.500 alunos. Na campanha, o prefeito atual prometeu ampliar. O que eu teria feito? Ampliado. Acho que precisa ampliar. Os agentes comunitários de saúde eram pouco, 192, tinha que ampliar. Eu cheguei a ter 400 médicos, é pouco, hoje não tem 200. Carapicuíba tem 198 médicos. Então, o que teria sido feito diferente? Primeira coisa, não fechar o que foi fechado. Eu não teria tirado o Catique do centro. É importante fazer no Ariston? É, mas não pode fechar o do centro. Eu não teria fechado o posto de saúde do centro. Tem que fazer lá no parque para atender Vila Gustavo Correia, o bairro que eu moro? Maravilha, mas não pode fechar o do centro. É importante ter um posto de saúde no Angélica? É importante, mas não pode fechar o do Parque Flórida. Porque você mostra a inauguração, bonita inaugurando do Angélica, mas não mostra a placa fechado. Então, é isso. Então, ou seja, é uma gestão mais humana, com respeito ao servidor público, com mais democracia. Hoje o servidor público com o Carapicuíba é aterrorizado, morre de medo. É só perguntar para o servidor público como que é a relação com a prefeitura, se tem direito a criticar, se tem direito a falar, se tem direito a dar opinião. Sabe, não existe uma voz única, um pensamento único. Você tem que ouvir. Democracia é isso, para formar opinião, para tomar decisões. Então são coisas diferentes. Então nós teríamos ampliado os serviços sociais, nós não teríamos diminuído. Na pandemia, então, nós teríamos feito tudo diferente. O que nós teríamos feito tudo diferente? Primeiro, as UBS ficaram logadas, os postos de saúde ficaram jogados para as baratas. Nós teríamos ampliado o horário de funcionamento. Nós teríamos combatido a pandemia pela atenção básica, não aumentando o leito de UTI. Você tem que criar as condições de saúde para o cara não precisar ir para UTI. Não é ampliar o UTI. Isso fizer de errado em São Paulo, capital, maioria dos municípios. Saúde, você reforça a atenção básica. Você tem a atenção básica, média complexidade e alta complexidade. A alta complexidade é cara, é quando o cara está morrendo. Você tinha que ter um agente comunitário. Agora estão começando a fazer. A testagem, foram começar a testagem em Carapicuíba 150 dias depois da pandemia. O primeiro leito de UTI foi contratado dia 9 de junho. Eu faço aniversário dia 4, não vou esquecer, foi 5 dias depois. 90 dias sem UTI, sem nenhuma UTI. Nenhuma. 150 dias sem fazer testagem. A testagem é fundamental para identificar os assintomáticos, isolar mesmo que dentro de casa. E quem não tiver condição dentro de casa, ter o centro de acolhimento. Não podia ter fechado a policlínica. Porque o cara não morre só de Covid-19. O cara morre de diabetes, o cara morre de hipertensão, morre de muito. Então você fecha, e a maioria fez isso. Ah, mas outros municípios estão fazendo, está errado. Então a atenção básica não podia ter parado, tinha que ter continuado. A média complexidade, que é a policlínica, que é a média complexidade, não podia ter parado. Foi um erro parar. Tinha que fazer hospital de campanha, tinha que fazer hospital de campanha. Onde? Do Ayrton Senna, onde? No Tancredão, onde? Em algum lugar. Mas não podia parar o atendimento. Quer ver outra coisa? Todo mundo fala para o comerciante, fecha o comércio, fecha o quê? A prefeitura isentou o ISS? A prefeitura isentou o IPTU nesse período? Para dar tranquilidade? É muito bacana você falar para o cara ficar em casa morrendo de fome, vendo o comércio dele falindo. O que está ao alcance da prefeitura? Não é muita coisa, mas dá para isentar. O microempreendedor individual dá taxa de licença, já ajuda. O ISS, pouco que o cara ganhou, ele tem que pagar imposto? Não, tem que isentar. Os comerciantes, o IPTU, sabe? É um gesto de solidariedade com essas pessoas. Para além do recurso, a prefeitura mostrar que está preocupada. Outra coisa, fizeram um pacto, fez de conta. Vamos falar a verdade aqui em Carapicuíba, fez de conta.
Porque criaram uma narrativa para culpar o povo por pegar a pandemia, por pegar a Covid. Quem é culpado? O povo que sai na rua. Ué, mas vários lugares do Brasil o povo saiu na rua. Araraquara, que é administrado pelo PT, pelo Edinho, o povo saiu na rua. A letalidade lá é de 0,7. Aqui em Carapicuíba é 5,7. A média nacional é 3. Aqui é quase o dobro da média nacional. O que é letalidade? É o número de paciente e o número de óbito. O número de infectado e o número de óbito é altíssimo. Aqui, ó, por baixo são 300 vidas que nós perdemos. Carapicuíba, 300. E os que foram internados e que constaram como outro lugar? Porque todo mundo sabe. O cara vai para o convênio atendimento, vai para Barueri, mente o endereço, vai para Cotia, mente o endereço, vai para São Paulo, dá o endereço de alguém da família, não é assim? O cara tá na conta de Carapicuíba? Não tá. Então nós não sabemos exatamente. Por que demora às vezes 10, 15 dias para divulgar o boletim? Será que o boletim não tinha que ser por bairro, por região e se possível por rua? Porque quanto mais próximo está a Covid, quanto mais próximo está a doença da gente, mais a gente fica esperto, mais fica com medo. Se falar que no teu bairro tem 1000 casos, você fica desesperado. Se você falar que na cidade tem 1000 casos, você... é na cidade. Todas essas questões. Qual é a saúde mental que está sendo tratada dos alunos e dos professores? O que está sendo feito? Saúde mental. Está todo mundo tenso. Vai ter aula só o ano que vem. Decisão acertada. Mas o que foi feito para trabalhar a cabeça dessas pessoas, essa apreensão que eles estão vivendo? Você pega, são 480 transportadores escolar em Carapicuíba que estão abandonados. As creches conveniadas da prefeitura estão sem receber um tostão. São 600 funcionários que estão aí sem receber um tostão. É bacana você falar ficar em casa. E essas pessoas não receberam auxílio emergencial porque estão empregadas. Só que a prefeitura não está pagando. Então você pega só nessa brincadeira, ó, 400 transportadores escolar, mais a pessoa que é o guia que fica junto do carro, já deu 960, mais os 600, já deu 1.500, e aí agora? Mas isso é invisível, dane-se, que se dane para lá. Não existe um gesto, nenhum gesto para poder ajudar essas pessoas. O governo do estado vai lá, manda a cesta básica para as pessoas, o quê? Só do Bolsa Família. A merenda escolar estava comprado para dar para todo mundo. Por que só dá para quem é do Bolsa Família? Quem não é do Bolsa Família receber merenda escolar. Por que agora, na pandemia, não vai receber? Você quer dizer que é só quem é do Bolsa Família que tem direito a receber? Tem muita gente passando necessidade que não é do Bolsa Família. Está tendo dificuldade para comprar alimento dentro de casa. Que é uma rede de solidariedade da família, amigo, igreja, que está ajudando. Porque se não fosse, porque você não sabe. Agora estão ameaçando aí baixar para 300 para o auxílio emergencial, eu quero ver. Falar assim, mas sabe o que é? É que vai custar mais 100 bi. Ué, os bancos receberam 1.216 bilhões de reais de auxílio na primeira semana da pandemia. E os caras vêm falar para mim que é um absurdo pagar 600 reais para as pessoas? 1.216 bilhões. 1.216 bilhões dá para pagar 600 reais até dezembro do ano que vem para 39 milhões de famílias no Brasil. 480 bilhões por ano de serviço da dívida pública. Sabe quanto que os bancos e os rentistas, os grandes rentistas do Brasil, os que vivem de renda, vão receber dos 480? Sendo tudo, 480. 400, não é só aqui não, porque nos Estados Unidos ganharam 400 bilhões de dólares durante a pandemia. Sabe qual vai ser o maior escândalo desse Brasil? É quando fechar esse ano, lá para março do ano que vem, vai divulgar o balanço dos bancos. E nós vamos descobrir que os bancos ganharam a mesma coisa ou mais durante a pandemia. Todo mundo se arrebentou, os bancos não perderam um tostão. E aí ficam reclamando, porque não, pagar 600 reais pro cara... Faz dinheiro. O que é fazer dinheiro? Não, mas fazer dinheiro causa inflação. Não causa inflação porque não tem dinheiro. Dinheiro tá igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Cadê esse dinheiro? Tá na mão de ninguém. Quem é que tem dinheiro? Não circula mais dinheiro, não tem mais dinheiro. Não existe dinheiro, fabrica dinheiro. Você não pode fabricar dinheiro quando você vive uma situação que está todo mundo consumindo, o preço sobe. Porque você mete dinheiro na praça, com mais dinheiro, mais gente compra, o preço sobe. É a lei da oferta e da procura. Agora, se não tem dinheiro, pode mandar bala, pode fazer. Então, isso que seria feito diferente. Seria feito diferente ter posição sobre o plano nacional, estadual. Quando eu fui prefeito, Carapicuíba chegou a ter dois deputados, inclusive o atual prefeito. Hoje tem quantos? Nem. Por quê? Porque não tem essa representatividade da cidade, não se preocupa com a representatividade da cidade. São os famosos políticos coqueiro. Sabe o que é um político coqueiro? Só faz sombra para ele. O coqueiro ele só faz sombra para ele. Entendeu? Então você precisa o quê? Ter liderança política, fortalecer. Na última eleição de deputado eu fui candidato. A cidade lançou 9 candidatos a deputado estadual. Ficou sem nenhum. O prefeito saiu desmoralizado. É o primeiro prefeito da história de Carapicuíba atual que não fez um deputado. Nós elegemos Isaac, o Fuad elegeu o filho dele. O pai dele elegeu o Milton, o Milton Chaga elegeu o pai dele estadual. O Cunha Lima
foi deputado. Cara, porque hoje não tem nem estadual nem federal. Uma cidade de 400 mil habitantes, 300 mil eleitores. Pode um negócio desse? É ruim, né, pra cidade. Aí a gente paga o preço por causa disso. E agora se juntaram com o povo do Dória, agora estão aí, né, no PSDB, para pegar umas moedinhas para a cidade, um recursinho para a cidade. Eu nunca precisei mudar de partido, nunca precisei bajular para ter os recursos do governador Alckmin, do governador Sérgio, conseguir recursos para a cidade, porque nós apresentávamos projetos de interesse da cidade. Nós pedimos recurso para o povo de Carapicuíba, não era para o PT, não era para o PSDB. Nós tínhamos ótima relação com todos os partidos, todos. O governador veio 19 vezes durante o meu mandato, 19 vezes. O governador atual, já estamos com 2 anos de mandato, veio quantas vezes, Carapicuíba? Você pega o Parque Cadaval, 528 apartamentos, canalizamos o córrego, puxamos uma avenida, é a maior obra pública da história de Carapicuíba. Você acha que a Inocência Seráfica é um caos? E é. Agora imagina a Inocência Seráfica sem a Cadaval que nós fizemos. Agora estamos prolongando. Depois de 4 anos começaram a fazer o biquinho lá na Rua Europa. 4 anos parada a obra do Cadaval. Nós esticamos lá da Vila Minque até a Rua Europa. Aí o cara que está em cima do córrego que nós canalizamos, 528 apartamentos, a favela que nós colocamos no apartamento, o cara é capaz de olhar para mim e falar assim, mas o que o PT fez pro cara? Porque eu falo, meu amigo, é difícil, hein? Aí é difícil, você está em cima de uma mega avenida que foi feita na nossa gestão, você está em cima, recurso do governo federal, 528 apartamentos, não deu um tapa a ninguém, transferiu as pessoas alegres e felizes fazendo a sua mudança, e você vem perguntar o que foi feito? Tira essa venda ideológica. O seu ódio, aquele ódio que a pessoa tem do PT, aquele ódio que ele tem do Lula, ele não pode apagar o que eu fiz pro Carapicuíba. Quer dizer, agora eu vou ser julgado por uma opinião preconceituosa que as pessoas têm sobre algumas coisas, que nem verdade é. Então, sabe, essa é que é a reflexão. Pegar e falar assim, olha o que era Carapicuíba antes, olha o que é agora. Pega a Vila Helena, são 816 apartamentos. O cara paga R$40 a parcela do apartamento. R$40. Quanto que ele pagou de entrada? Zero. Ele começou a pagar quando? Depois que mudou. Aí ele pega e fala assim, mas eu pago imposto. Mas lógico que é com imposto, ele queria que fosse com o quê? De quem que ia pagar isso daí? Quando 3.250 jovens em Carapicuíba fizeram ProUni, fizeram faculdade de graça. Mas eu me esforcei e estudei. Quer dizer que seu pai e seu avô eram vagabundo? Porque seu pai não fez faculdade, seu avô não fez faculdade. Sabe por que você fez faculdade? Porque você teve uma oportunidade que eles não tiveram. Meu avô era de Alagoas, por pai de mãe, de Palmeira dos Índios. Você acha que na década de 20 Palmeira dos Índios tinha faculdade? Só tinha na Bahia. Era para elite, da elite, a Faculdade de Medicina e de Direito de Salvador. A primeira universidade de São Paulo, em 1936, a USP. Então o cara que nasceu em 30, 40 tinha uma. Aqui na região, quando era garoto, só tinha Fiel. Hoje tem uma dúzia de faculdade. O que proporcionou essa dúzia de faculdade? FIES. Mas tinha o Creduc na época dos militares, tinha. Mas quem conseguiu o crédito educativo? FIES todo mundo conseguiu. Agora não consegue mais. O que é o ProUni? Faculdade de graça. O que eu conheço de gente prounista que se formou com o ProUni? Só em Carapicuíba, 3.250 pessoas, filho de lavadeira, de diarista, de porteiro. O que transforma a vida das pessoas? Educação. O que transformou minha vida? Educação. Eu engraxava sapato na porta da estação. O que transformou minha vida? Educação. A educação que transforma a vida das pessoas. Não, mas sabe o que é? Tem um cara que é rico e nunca estudou. É aquele ditado que diz, quando você não estuda, a vida estuda, escolhe o que você vai ser. Quando você estuda, você escolhe o que vai ser na vida. Essa que é a diferença. Mas o engenheiro vende pastel na feira. Tá bom, ele vende pastel na feira e é engenheiro. Quando ele quiser e tiver vaga, ele vai ser engenheiro. Agora, quem vende pastel na feira e nunca estudou nada, não tem curso nenhum, ele vai ter que vender pastel na feira. É simples assim. Então, a educação transforma, muda. Por isso que eu construí um prédio. Porque qual é a lógica? Eu gastei 13 milhões de reais para construir um prédio, para doar para o governo do estado para fazer o novo prédio da FATEC, para dar mais oportunidade. Se eu pegasse 13 milhões de reais que eu construí no prédio da FATEC, eu recapeava 300, 400 ruínas de Carapicuíba e o povo ia bater palma de pé para mim. Só que o buraco, o recapeamento de asfalto que eu faço com 3 milhões, daqui 3, 4 anos eu tenho que recapear tudo de novo. Já esburacou, a Sabesp já esburacou, já coisa. Agora não, aquelas gerações que se formaram ali, é um ganho para a vida inteira. Aqueles jovens que se formaram, 93% que se formam na FATEC conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Quantos milhares de jovens melhoraram as suas vidas? Nós temos que governar para as pessoas.
Não é governar o quê? Abstratamente? Não, para as pessoas. Então, são questões. O cara está lá no prédio, o cara vê o prédio... Eu poderia listar coisas aqui. Alphaville Urbanismo falou assim, Sérgio, vou te dar um presente. Primeiro ano, 2009, eles me deram 2 creches. A creche da Estrada do Jataí, que é a Vó Tonha, e a creche que o pessoal brinca, que é a creche do Zé Amiguinho, lá da Estrada do Jacarandá. Estava 19 anos abandonada. Sabe quem fez para mim aquilo ali? Em 6 meses, Alphaville Urbanismo. Marcelo Vargas era o presidente. Falou, Sérgio, nós queremos ajudar alguma coisa, cara. Eu falei, vai fazer 2 creches para mim no primeiro ano. Podia pedir qualquer outra coisa. Quem é que sabe que nós temos um centro de educação ambiental na Granja Viana? Não tem Alphaville Granja Viana, que é 100% dentro de Carapicuíba, na São Camilo? Aquele centro de educação ambiental da prefeitura, quem construiu foi Alphaville Urbanismo do Opa Cidade, que eu pedi. Só tem no hemisfério sul inteirinho, África, América do Sul inteirinho, só tem uma cidade que tem um certificado de ser 100% ambiental. É aquela, por uma instituição da Noruega que certificou. Dá uma bela matéria também. Quem é que sabe disso? Está lá. Nós erramos muito na gestão, e uma das coisas que nós erramos demais foi comunicação, porque eu tinha dó. Eu nunca contratei um artista para inaugurar um evento. Pode ver, toda cidade contrata show, faz. Eu nunca contratei. Ah, tinha a festa do Planalto, era o GT que fazia, o Salim Reis Mil Vista, o GT que pagou, a prefeitura não colocava o tostão. Aí, é lógico, hoje eu pago o preço, porque quando você faz uma pesquisa e pergunta, o povo não lembra. Quem criou a guarda? Não sei. Quem foi que fez tal coisa? Não sei, né? Porque você vai na cidade de Santana de Parnaíba, tá de parabéns, o Elvis. Você vai andando no caminho dessa coisa, não é outdoor aquilo, um outdoor é 9 por 3, dá 27 metros quadrados. As placas do Elvis lá dá 100 metros quadrados, dá 120 quadrados. Vocês já foram para Santana, né? Você vê aqueles mega, aqueles negócios, você anda a cidade inteira, é painel, mas ele não tá errado, não. Hoje eu reconheço que eu errei. Eu achava assim, bom, tô fazendo minha parte depois, ó. É minha obrigação fazer, pronto, acabou. Eu não gastava um tostão da prefeitura com rede social, não impulsionava, não fazia nada. Hoje é uma festa do caqui. Porque você concorda, o cara sai cedo para trabalhar e volta de noite. Ele vai lá no Facebook e olha, ele vê aquilo ali, ele não borra, não constrói, ele vai lá. O cara gasta uma fortuna impulsionando, pagando no Facebook. Meu filho, vira verdade. Isso é igual novela. É igual a prefeitura de Carapicuíba hoje. Você olha aqueles vídeos tudo, você fala, mas que Carapicuíba é essa que eu não conheço? Às vezes eu fico olhando o vídeo e eu fico caçando, mas onde que é isso aqui? Eu procurando, falo, mas onde que é? É o Fantástico Mundo de Bob. Tinha um desenho, que vocês são jovens, não sei se vocês conheceram, o Bob. Você lembra disso aí? Tinha um Bob. Então ele começava a viajar como que eram as coisas. Na cabeça dele era verdade. Porque o imaginário é real para quem está imaginando. É o Fantástico Mundo de Bob. Tem coisa que eu fico perguntando, mas onde que é isso aí? Eu quero saber assim, tá bom, você pega uma UBS toda acabada, aí você reveste ela todinha de lona. Quanto que custa o metro quadrado da lona? R$20, R$25? Você põe umas lonas lindas, bonitas, imaginárias. Aí você tira um médico. Custa 15 mil por mês. No ano, 180 mil. Com 20 mil, você forra todo de lona, fica linda, maravilhosa. Você forrou de lona, é o Fantástico Mundo de Bob. Agora, você tem menos mesmo. Quantos psiquiatras tem hoje? Quantos dentistas tem hoje? Vamos comparar. Quantos psiquiatras tem hoje? Quantos dentistas tem hoje? Quantos médicos tem hoje? Quantos atendimentos eram feitos? Porque a saúde é para quê? Para atender as pessoas. Quantos pacientes atendia por ano na minha gestão? Quantos atende agora? Eu estou louco para fazer essa conversa. É aí que vai medir. É dessa forma que nós vamos medir. Você tem um sistema de saúde, você tem quantas vagas de creche. E não adianta vir conversa fiada, é o INEP. Ministério da Educação, tem um instituto que chama INEP. Você vai no site do INEP e vai ano a ano. Desde que Carapicuíba foi criado, você vai lá. Quantas vagas de creche? Está lá no site do INEP. Não adianta acreditar em mim, não serve? Porque hoje em dia você tem que matar a cobra e mostrar o print, não é assim? Porque ninguém acredita mais em ninguém. Tem que matar a cobra e mostrar o print. Tudo que eu falar e tudo que eu falei aqui, você fala, Sérgio, ó, eu estou editando aqui, me manda o link. Ó, manda o link aí, olha aí, confirma. Ó, não sei o que, olha aí, ó. Tudo que eu falei aqui eu vou dizer. O que eu falei da saúde está lá no DataSUS. Eu falei que tem o número de médico, está no site do Tribunal de Contas. Porque onde que eu levanto isso aí? Não é perguntando para ninguém, é pesquisando na internet. Sérgio, muito obrigado por receber o Carapicuíba Alerta aqui no seu escritório, no Diretório Municipal do PT, e que você possa ter aí sucesso nas eleições e muitos votos. Obrigado. O que o povo carapicuibano pode esperar do Sérgio Ribeiro nessas eleições aí? Olha, pode esperar uma campanha limpa, uma campanha com proposta, com ideia, com debate, com seriedade.
e falando tudo aquilo que é factível, que é possível de ser comprovado e possível de ser realizado. Sem promessa, sem mentira, sem enganação. Acabei de dar uma entrevista aqui, falando com a população, expondo algumas ideias, o que eu penso na minha vida, mas sem prometer nada que não seja possível de ser realizado. Eu acho que o que eu tenho que prometer é trabalho. Assim como eu trabalhei durante os 8 anos como vereador, 8 anos como prefeito, é uma campanha que nós vamos apresentar nossas propostas de trabalho. Depois você pode cobrar. Amanhã você vai saber, será que o Carapicuíba Alerta conseguiu entrevistar o atual prefeito Marcos Neves? Não perca, amanhã, às 21 horas, aqui no Carapicuíba Alerta.